o NIP completa 30 anos de existência. Desde que foi criado, em 1992, o NIP vem trilhando um caminho de sucesso e se consolidando como um dos centros de pesquisa mais renomados do país. Nos primórdios de sua criação, na verdade foi uma transformação de Nuclener, que era o núcleo de energia, para o NIP, Núcleo Interdisciplinar de Planejamento Energético. O núcleo teve um foco principal no planejamento energético. E atualmente, acompanhando essa era de transição energética, hoje atua como protagonista na interdisciplinaridade do planejamento e da bioenergia, desempenhando com excelência um extenso escopo de atividades que vão desde a pesquisa acadêmica de ponta ao desenvolvimento tecnológico, além de contribuir para a formação e capacitação de recursos humanos. Bem, para começar, hoje temos a satisfação de lançar o logo comemorativo do NIP 30 anos, e para compartilhar essa ocasião especial com a gente, temos aqui duas pessoas que foram fundamentais para a criação do NIP, professor Mário Ottoni e professor Sérgio Bajai, que foram os primeiros coordenadores deste núcleo de pesquisa. Agradeço imensamente a presença de vocês aqui, terem aceitado o convite, e é uma honra, né, porque vocês vão poder compartilhar com a gente um pouco da história do NIP que vocês vivenciaram. Então, agora eu passo a palavra para vocês, professor Carlos Mário Ottoni, que foi o primeiro coordenador do NIP antes do NIP ser o NIP, certo? Como que foi essa história? Está sendo um prazer estar participando, né? Quero parabenizá-la pela iniciativa, né? Louvável e muito oportuna, né? E agradeço. Foi uma história muito interessante, né? Ela nasceu na década de 80, mais precisamente em 1982, onde houve assim, um interesse da reitoria. O reitor era o professor José Aristodemo Pinotti, e sob a coordenação do professor Paulo Renato Costa Souza, auxiliado pelo professor Geraldo Giovanni e professor Irineu, eles constituíam a ADU, Assessoria de Desenvolvimento Universitário. E chegou-se à conclusão que a universidade deveria ter trabalhos multidisciplinares, interdisciplinares. Por quê? Porque nós tínhamos grupos em diferentes unidades desenvolvendo trabalhos similares e que poderiam ser complementares. Então, o professor Paulo Renato me contatou, pediu que liderasse essa questão do Nuclener, né, vamos chamar assim, do NIP antigo, né? E eu me lembro muito bem, né, que eu fiz uma primeira solicitação para ele. Eu disse, olha, ele era meu amigo, né? Falei, Paulo, eu topo, né? Eu tinha acabado de voltar da Inglaterra, onde fiz meu PhD. Falei, eu topo. Mas eu tenho uma solicitação, quase exigência, mas é uma solicitação forte. Eu quero ter comigo o professor Sérgio Valdir Bajai, que é meu amigo, contemporâneo de graduação. Ele fez engenharia mecânica, eu fiz engenharia elétrica, na mesma faculdade de engenharia de Campinas, né? E ele falou, não, Mário Ottoni, você tem carta branca. Eu falei, então tá bom, então agora eu tenho boas perspectivas de sucesso, né? E realmente contei com o apoio, assim, fantástico, né? Não só da amizade, mas do conhecimento científico e profissional, né, do professor Bajai. Iniciamos trabalho. Foi um trabalho difícil. Por quê? Naquela época já existiam grupos
de pesquisa na área de energia. Física era o maior deles. Depois existia também na mecânica, existia na engenharia elétrica, existia na química, em outros lugares, né? Então houve uma reação, assim, à primeira vista, contrária. Poxa, isso aí vem nos atrapalhar. Então a primeira coisa que tivemos, o professor Bajá e eu, de fazer era um convencimento que aquilo realmente era somar esforços, né? Então nós fizemos muitas reuniões com os professores de cada uma dessas unidades. Inclusive, fomos na matemática, que também desenvolvia trabalho na área de energia, né? Fomos no estudo de química, fomos em todos os lugares e tivemos reuniões com os pesquisadores da área de energia, né? E isso fez com que a reação, vamos dizer, contrária deles fosse amenizada e eles foram aceitando. Então, uma vez tendo acontecido isso, voltamos, o professor Bajá e eu, ao professor Paulo Renato, e falamos, olha, parece que as coisas estão amenizadas e estamos no ponto de lançamento, né? Ele falou, tá bom. Falei, e agora nós precisamos fazer o seguinte, precisamos constituir o conselho, que na época era conselho científico, né? Hoje a professora estava me dizendo que Conselho Superior. Conselho Superior, né? E então constituímos o conselho científico, com 2 membros de cada unidade, de todas as unidades, né? E um titular e um suplente. E esse conselho, a primeira atribuição foi fazer o estatuto. Um estatuto que a gente pudesse mandar para a reitoria, para o conselho universitário e ser aprovado, né? Então foi um estatuto elaborado com muito carinho, com muito cuidado e foi mandado para lá, né? Eu gostaria de mencionar algumas coisas, né, que nós tivemos nesse início. Foi um início um pouco difícil, mas com a perseverança e a resiliência, né, que é a palavra do momento, né, que a gente conseguiu transpor, né, as dificuldades. E uma coisa interessante que fizemos foi analisar e estudar os diferentes grupos de pesquisa em energia, que existiam grupos que faziam coisas similares, pesquisas similares em energia nas diferentes unidades. Então a gente fez um levantamento, foi um levantamento que, vamos dizer assim, trabalhoso, mas útil, né? E conseguimos levantar, então, os tipos de pesquisa, as publicações, os participantes e tudo mais, e isso foi divulgado, então, para a universidade, né? Uma outra coisa também que deve ser mencionada é o curso de pós-graduação em planejamento de sistemas energéticos, né? Esse curso foi um curso elaborado pelo professor Bajá, com a liderança do professor Bajá. Eu ajudei, mas o professor Bajá foi a grande liderança, né? E montou todo o curso com disciplinas, ementas, uma sequência lógica, enfim, fez um curso muito bem montado, né? Também, no início, a gente dizia, tá bom, agora temos o curso montado, planejado, e onde é que vamos colocar esse curso? O NIP, na época no Clener, né? Não podia ser o responsável por isso. Me lembro bem que nós pensamos em 3 unidades. Então as 3 unidades eram física, a engenharia elétrica e a engenharia mecânica, que tinham assim uma maior capacidade de desenvolvimento e tinham coisas similares, né? Bom, a gente acabou optando pela engenharia mecânica, por uma série de razões, né? Então fomos lá e aí novamente teve que ser feito um trabalho de persuasão, né, junto aos pesquisadores da engenharia mecânica. Fomos lá, professor Bajá e eu, e conversamos e tal. Existiram pessoas que achavam isso, aquilo, mas
vamos dizer, o planejamento do planejamento energético, né? Mas a ideia era tão boa que foi aceita e hoje é sucesso, né? Tanto é sucesso que no início a gente já teve uma coisa interessantíssima acontecendo. Nós tivemos um evento aqui na Unicamp e veio esteve aqui o professor José Goldenberg, né? E o professor José Goldenberg soube do curso, veio falar comigo, falou, olha, será que você poderia arrumar a programação do curso, enfim, a estruturação do curso? Falei, professor, aguarda um pouquinho que eu vou botar o senhor em contato com o cérebro pensador dessa coisa, né, que originou o professor Bajai, né? Então, conversou com o professor Bajai, me lembro muito bem disso, o professor Bajai, não, se prontificou a enviar para ele, enviou mesmo, né, o programa, enfim, todo o planejamento, e ele acabou montando isso lá na USP, né, porque o nosso foi o primeiro, depois da COP, né, Bajai? O primeiro curso de planejamento energético foi na COP, que, se não me engano, começou atividades em 1980. Eu estava até no exterior, acho que você também nesse período. O nosso foi o segundo e depois o da USP o terceiro. Mas enfim, e ele gostou tanto que acabou transformando o Estudo de Eletrotécnica em Instituto de Eletrotécnica e Energia, colocou esse curso lá, né, e também virou um curso de sucesso. Então, são coisas que foram acontecendo, e depois, mais para frente, a gente gostaria que o professor Bajai fizesse um comentário a respeito disso, né, tivemos a mudança do nome de Nuclener para NIP, né, o que exatamente motivou isso e que foi aceito por todos nós, né, porque a estrutura que existia continuou a existir, né, a forma que era, tudo, mas houve mudança de nome, de Nuclener para NIP, com mudanças estatutárias para ajeitar. Então pediria ao professor Bajai que fizesse comentário a esse respeito. Eu acho que é importante destacar o papel dos órgãos de fomento, né, que financiam, né, pesquisa. Quando esses órgãos assim colocam como condição de contorno que é importante que o trabalho seja interdisciplinar, com parcerias com empresas, enfim, né, as coisas acontecem, obviamente, de uma maneira mais fácil. Então, a Unicamp passou a ser conhecida ainda na década de 70, né, durante o período do choque dos preços de petróleo, pelo grupo de energia solar, lá, que foi financiado pela FINEP, e a FINEP colocou essa condição de contorno. Olha, nós não queremos engenheiros separados de físico, enfim, vamos juntar todo mundo que pode contribuir nisso aí. Ainda na década de 70, né, esse grupo se expandiu para outros assuntos, não só a energia solar, né, e aí chegou a década de 80, né, a década de 80 é conhecida como uma década perdida, do ponto de vista de que a economia do país patinou aí na década de 80, né. Os órgãos de fomento mudaram a sua estratégia, inclusive a própria FINEP, no sentido de preferir, né, assim, financiar esses pequenos grupos que conseguiam sobreviver aí a esse período difícil, né, e era muito difícil conseguir recursos, né, para atividades mais abrangentes, né, e em geral as atividades interdisciplinares são mais abrangentes, né. Então, essa foi uma... Bom, por outro lado, né, nós criamos aqui na Unicamp o curso de planejamento, que já foi mencionado pelo professor Mario Ottoni. Então, as duas principais motivações, né, para essa mudança de nome no Nuclener para o NIP aí, né, foram, primeiro, essa dificuldade, né, de obter financiamento para atividades interdisciplinares voltadas mais para desenvolvimento tecnológico, que era o foco inicial do Nuclener, né? E quando houve essa mudança de nome, né, o foco passou a ser mais planejamento energético, né? Embora sempre deixando espaço para projetos voltados a desenvolvimento tecnológico. Inclusive hoje
nos últimos anos aí, esse tipo de projeto que tem sido até mais importante nas atividades do NIP do que, enfim, projetos não envolvendo inovações tecnológicas, né? E Sim, as razões principais, né, para a mudança de nome foi reforçar esse caráter interdisciplinar do núcleo de pesquisa em energia, né? Então, sim, desviar um pouco o foco, ou pelo menos a expectativa, né, de que necessariamente os projetos teriam que ser, né, de desenvolvimento tecnológico. E isso era uma possibilidade, né, mas a gente conseguiria, como conseguimos de fato, né, nos primeiros anos do NIP, depois da mudança de nome, né, projetos voltados para aspectos regulatórios, por exemplo, ou de planejamento, né, que não exigiam um montante de recursos muito grande, né, que é uma grande dificuldade, né. E o segundo ponto que motivou também essa mudança foi que boa parte dos alunos, os primeiros alunos que estavam entrando no curso de planejamento energético, eles queriam botar a mão na massa, lá, queriam participar de projetos, enfim. E a gente sentiu que, através de um núcleo, né, você consegue, e de fato isso acontece, né, você consegue mais facilmente, né, montar essas equipes interdisciplinares com pessoas de várias unidades, né, do que se a gente tentasse fazer isso só através da Faculdade de Engenharia Mecânica, que é onde o curso está até hoje, né? Então, essa foi uma segunda motivação forte para a mudança de nome. é um fato, né? Até hoje a gente trabalha bastante para que o núcleo, né, o núcleo interdisciplinar seja um hub, né? Um hub de pesquisa Sim. e desenvolvimento tecnológico, né? Tanto, acompanhando toda essa era de transição energética, né? Que começou com planejamento e agora agregou também a bioenergia, né? Até é por isso que o nosso novo logo do NIP está agregando também essa parte verde circular, né? Para representar bastante uma bioeconomia circular, Sim, né? legal. Sem, na verdade, agregando também a parte de planejamento energético, né? E energia aqui está representada pela cor laranja, que vocês sabem até muito melhor do que eu, porque foram vocês que trabalharam muito para essa transformação, né, de Nuclener e NIP. Mas, enfim, e após essa transformação do Nuclener em NIP, né, na sua gestão, na verdade, como NIP foi uma gestão de um ano, né? Porque no Nuclener você iniciou em 82, Isso. isso. E depois foi até no... Oit- Peraí, 82, 89, né? 82 e 89 no Nuclener. Isso. Isso. Como a mudança aconteceu quando eu era não é para a gente chamar de diretor, né? Mas o coordenador do Nuclener, né? Mas foi assim super rápido porque a gente já promoveu a eleição do novo coordenador, que acabou sendo o professor Bajai, né? Então já deu continuidade a isso, né? Então foi uma coisa que não houve interrupção, as coisas continuaram, né? Então foi dessa forma. E bom para nós, porque a gente aproveitou toda a experiência anterior, evoluiu muito, por uma série de razões, viu, professora? Primeiro que nós tivemos sorte de ter bons coordenadores. E o professor Bajai foi o primeiro deles, né, que puxou e depois vieram outros, né, que eu não vou citar os nomes, porque são tantos, né, que para não correr o risco de esquecer um. Mas tivemos essa sorte. Outra coisa, também o fato de nós termos gente envolvida, pesquisadores, professores envolvidos com o núcleo, facilitou muito, né? Por quê? Porque eles participavam ativamente do conselho, desenvolviam pesquisas, e isso fez o núcleo se transformar nesse sucesso que é hoje. Do NIP, né, depois que mudou o nome, né, e algumas preocupações que a gente teve lá que
eu acho que também foram bem sucedidas, né? Uma coisa importante, já que você vai falar disso, acho que é importante dizer, né, que o NIP ele foi criado em 92, mas o regimento dele só foi publicado em 15 de dezembro de 1993. E até por essa razão que a gente decidiu por fazer um ano todo de comemorações, porque acho que se isso representa bem todo o esforço de organizar uma estrutura para o NIP, né, que levou todo um ano para que o regimento interno fosse aprovado, né, e eu acho que aí já foi aprovado no início da sua gestão, né, professor Bajai? Um ponto importante que ainda não foi mencionado, enfim, foi mencionado de uma forma mais genérica pelo professor Mário Toni, é que realmente nós encontramos bastante dificuldade, né, tanto na época da criação do Nuclener, como também na mudança de nome para NIP, né, e a principal razão dessa certa oposição aí de alguns colegas aí, é que, de fato, alguns núcleos interdisciplinares na Unicamp, né, foram criados em torno de grupos pequenos, né, que tinham dificuldade de relacionamento dentro dos seus departamentos, das suas faculdades e institutos, e, digamos, trabalhar, então, no núcleo era uma forma, enfim, de sobreviver, né, dentro da universidade, mas não criando uma coisa essencial na própria ideia dos núcleos interdisciplinares, que é agregar pessoas, né? Então, alguns núcleos, inclusive nos primeiros anos de funcionamento, em função dos relatórios apresentados, aí foram literalmente fechados, né? Principalmente por essa razão. Então, a nossa preocupação sempre foi de momento nenhum, né? A gente queria que o NIP, né? O Nuclener inicialmente, depois NIP, né? Se transformasse, né, em mais uma panelinha, por mais que fosse competente. Então, dentro desse contexto, né, eu fui o primeiro coordenador, depois da transformação do Nuclener em NIP. O mandato era e continua sendo, que eu saiba, né, 2 anos, né, mas você pode se candidatar a ter um segundo mandato consecutivo, né. Teve uma mudança agora, recentemente, informe. Que a gestão agora é de 4 anos, mas não tem a condição. Então, acabei ficando os 4 primeiros anos, né? Nessa época, realmente, a responsabilidade era grande de buscar projetos aí, né? Mas, felizmente, conseguimos aí alavancar vários projetos aí interdisciplinares, né? Contando com o apoio, principalmente da Eletrobras, eu me lembro, Eletropaulo, fizemos alguns trabalhos de consultoria, né? Para a Marinha, por exemplo, fizemos um trabalho de consultoria para a CESP, né, na época a Companhia Energética de São Paulo, né, e na virada até do século a gente conseguiu um projeto grande, um convênio grande, financiado pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, né. Mas aí a minha preocupação, esse tempo todo que eu fui coordenador, era de, na hora de passar o bastão para o próximo coordenador, que o núcleo já tivesse, né, com um volume de atividades razoável, né, e cada coordenador que viria depois, é claro, faria suas contribuições pessoais e como elemento aglutinador. E isso de fato aconteceu, né? Quer dizer, eu próprio nunca mais quis me candidatar a ser coordenador pela razão que eu expliquei. Eu acho que já dei minha contribuição na coordenação nesse início, né? Mas, para minha satisfação, os coordenadores que me sucederam, né, foram de várias unidades, né? Da engenharia agrícola, da física, da engenharia química e tal, né? E também foi uma satisfação muito grande, né? Pela primeira vez, né, nós temos uma coordenadora que faz parte, né, do grupo, né, de pesquisadores da Unicamp, né, uma carreira, né, de pesquisadores da Unicamp, né, que é a Bruna aqui presente. Enfim, outra coisa, não só, digamos, os coordenadores foram de diferentes unidades, aí, conforme
eu já mencionei, mas todos eles deram contribuições significativas em termos de trazer projetos para o núcleo e aumentar, né, o grau de interdisciplinaridade. É isso que eu teria para complementar. Aliás, até para complementar, né, como todos os coordenadores e toda a equipe de cada gestão teve contribuições significativas para o núcleo, já fica aqui um aviso que como ano que vem a gente vai ter um ano todo de comemorações, coordenadores, ex-coordenadores, vocês serão acessados aqui também para contribuir um pouco com essa sequência de celebração que a gente vai ter no ano que vem. Vocês jamais serão esquecidos. E outra coisa que eu acho interessante a gente comentar aqui é como o NIP passou por diversas barreiras, né? Lá quando ele foi criado, se a estrutura que a gente tem hoje, né, que é um prédio próprio, né, para o NIP, foi conseguida graças ao esforço de todas as pessoas que tiveram envolvidas desde a sua transformação de Nuclener para NIP, né? Então, se vocês puderem contar um pouquinho sobre isso, porque assim, eu não estava aqui, né? Eu estava quando Eu não tinha nem foi nascido. criado. Não, estava com 9 anos quando o NIP foi criado. Não estava nem sabendo o que significava o NIP, né? E então, pelo que vocês contaram, né? E a Márcia já havia me contado antes. O NIP começou não nesse prédio, né? Ele começou humildemente. Nós começamos, né, como nós estávamos conversando, o professor Bajá e eu, nós começamos naquele prédio ao lado da reitoria, onde funciona a prefeitura hoje, né, onde todos os núcleos e também os centros, porque eles criaram núcleos e centros, né, naquela época. Em torno de uns 30, né, professor Bajá? Mais ou menos, uns Acho que 30, por aí. né, nas diferentes áreas de atuação da universidade. Onde vingaram alguns, digamos, metade ou qualquer coisa parecida, né? Mas nós começamos lá. Mas depois a universidade foi crescendo, tendo necessidades e tudo mais, e claro que o núcleo era a parte mais fraca da organização universitária, né? Então a gente foi mudando para cá e para lá, né? Nós já estivemos também do lado de fora da universidade, né? Naquela rua, lembro, Complementando, quando saímos desse prédio que hoje funciona a prefeitura, né, nós fomos no ginásio da Unicamp, então ocupamos um isso. pedacinho, né, do ginásio, aí ficamos algum tempo lá, mas aí novamente eles precisaram daquele espaço para outras finalidades, né, e aí o próximo lugar que a gente ficou foi chama aquele onde eram feitas pesquisas tecnológicas para engenharia mecânica. Centro Sem tecnologia, exatamente. Então ficamos lá um tempinho, lá algum tempo lá numa salas aí, no anexo do Centro de Tecnologia, né? Mas aí novamente com a expansão das atividades lá, nós tivemos que mudar, e aí que nós ficamos alguns anos, na realidade, né, em uma casa alugada aí pela Unicamp, fora do campus, né, mas é onde dava para a gente ficar, né. A respeito, né, da história desse prédio aqui, né, foi uma luta, e isso aqui foi construído com recursos do núcleo, né? E foi assim, a gente não teve dizendo, olha, a universidade vai se responsabilizar pelos custos, por tudo, por isso, não. O núcleo entrou com uma grande fatia dos recursos, né? Tanto é que os projetos de sistemas prediais elétricos, hidráulicos sanitários e outros, né, nessa área, quem fez foi sob a minha responsabilidade, né, eu que fiz, e fizemos lá na engenharia civil, para também diminuir custos, né? Então fizemos lá e depois o projeto arquitetônico, houve a contratação de um arquiteto aqui também eu imagino que tenha sido lá da própria faculdade, mas enfim,
tudo foi feito minimizando custos e otimizando resultados, né? Para que fosse um lugar agradável, né? E os nossos vizinhos tinham muito mais recursos, né? Então eles acabaram fazendo uma coisa maior que nós, né? Os vizinhos são CEPETRO, Centro lá de Engenharia de Petróleo. E acabou acontecendo isso, né? Então foi também um desenvolvimento, foi, sabe, fazendo, todo mundo participando, os coordenadores da época com muita luta, a própria Márcia fez pelo menos uns 2 projetos, né? Mas enfim, sempre foi uma luta assim, né? E isso foi bom porque a gente sentia a união das pessoas envolvidas com o núcleo, né? E isso ajudou o núcleo a crescer. Só complementando, mas foi um parto difícil esse prédio, né? Isso. Na verdade, levou vários anos, né, para ser construído, desde problemas aí da empreiteira lá que entrou em falência, teve que fazer uma nova licitação, às vezes falta de recurso, enfim, né, realmente demorou vários anos aí para ficar pronto, mas finalmente, né, quando ficou pronto, agora a gente se sente bem mais tranquilo, né, de que, digamos, a expansão da universidade que normalmente não para, né, tem pouca chance de se interessar em querer nos desalojar daqui. Temos uma sede própria agora, né? E olha só que legal, né? Você comentou que o NIP teve um início lá no Centro de Tecnologia, né? Que a gente chama de antigo CT. Isso. E olha como o mundo dá voltas. Hoje aquele prédio está vinculado ao NIP e vai abrigar o laboratório de bioenergia, Puxa, né? parabéns. Laboratório de bioenergia ou o Centro de Pesquisa em Energia, que ele está sendo implementado numa parceria FAPESP e Secretaria de Desenvolvimento, entre FAPESP e Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São Paulo, para reestruturar toda aquela infraestrutura e vai abrigar as facilities, né? Laboratórios, planta piloto, sala de alunos, sala de professores, auditório, e esse prédio está vinculado ao NIP, né? Isso não foi conseguido na minha gestão, claro, esse também foi um parto, viu? Foi um parto, esse daí, quando os coordenadores, né? A coordenadora que teve a gestão nessa época, ela vem contar aqui essa história ainda no ano que vem, nessa sequência de comemorações, mas foi uma trajetória difícil, que felizmente está caminhando bem, e se tudo correr bem, no ano que vem, metade do ano que vem, a gente vai ter o lançamento desse novo prédio, que tem mais de 6 mil metros quadrados, Sim. vocês conhecem muito bem, e está vinculado ao NIP. Então, o NIP está assim, começou embaixo de uma escada, como vocês comentaram, e hoje está expandindo até para mais de um prédio, né? E além desse laboratório, o NIP também tem aquela área experimental que vocês conhecem, que fica lá perto da Fazenda Argentina. Essa área já era do NIP. E lá a gente está implementando uma outra planta piloto, que está sendo finalizada agora no final desse ano, Que é a que responsabilidade da Bruna na área dela de biogás. a PP Bioen, a planta piloto para Que legal. bioenergia, Muito bom. que visa aproximar a pesquisa acadêmica ao desenvolvimento tecnológico mesmo, né? Ou seja, integração universidade-indústria, né? Universidade-empresas, visando o escalonamento de tecnologias, né? Porque eu vejo que para empresas o interesse é o desenvolvimento de pesquisa focado em aplicação, né? Então, para a gente é interessante tomar essa iniciativa de tentar oferecer alguma pesquisa com foco de aplicação. Sim. Então, esses 2 prédios são assim representam mais uma expansão do NIP.
Um ponto que também eu acho que é importante mencionar para viabilizar essas atividades interdisciplinares, eu já mencionei a importância dos órgãos de fomento, que hoje lá principalmente a FAPESP se destaca lá em fomentar simultaneamente, né, o envolvimento de várias unidades, né, da universidade e parceria com empresas, exatamente para nossa pesquisa virar uma pesquisa aplicada que eventualmente se torne parte, né, vamos dizer, da economia do país, né? Agora, outro ponto também é você, você escolher um tema, né, e trabalhar em cima dele, né, para você se tornar, digamos, um centro de referência naquele assunto. Então, foi o que aconteceu com a energia solar na década de 70, né, por causa do choque dos preços do petróleo, né, e que aconteceu mais recentemente com a bioenergia, né? Então, realmente, a Unicamp tem vários pesquisadores aí, excelentes especialistas nessa área, né? Foi criado aí um doutorado, né, em bioenergia, que é compartilhado entre a Unicamp, a USP e a Unesp, se não me engano, né? E, enfim, então foi uma escolha muito feliz, né, essa aposta na bioenergia, né, que a FAPESP comprou essa ideia, as empresas estão interessadas e hoje a Unicamp é uma referência nessa área de bioenergia. Certo. E esses dois cursos de pós-graduação eh, representam bem também essa interdisciplinaridade do NIP, esse protagonismo nessa integração planejamento energético e bioenergia, porque o NIP dá suporte aos dois programas, né? Assim, a gente não pode abrigar os cursos por não ser uma unidade de ensino, mas a gente dá todo o suporte necessário para esses dois cursos de pós-graduação. Então, realmente é bastante interessante essa tendência, né, de transição energética que a gente vem vivendo, e o NIP tem que acompanhar isso, né? Afinal, Esse é um ponto importante, que essa ligação entre projetos de pesquisa e mesmo trabalho de consultoria com o ensino, né? No nosso curso lá de planejamento, né? Isso aconteceu desde que passaram a existir, né? O curso e o NIP, né? Certamente também tem acontecido com o curso de bioenergia, ou seja, os resultados que a gente tira dos projetos de pesquisa e trabalho de consultoria, a gente já está repassando para os nossos alunos na pós-graduação. e não posso deixar de mencionar também que essa contribuição nos cursos a gente consegue também por meio de nossos pesquisadores, meus colegas pesquisadores de carreira PQ, porque a gente se credencia aos programas de pós-graduação e a gente pode orientar os alunos, né? Porque que acho que vale a pena frisar, né? Carreira PQ, carreira de pesquisador, é diferente de carreira docente, né? Então, a carreira PQ é mais focada para pesquisa. Então, a capacitação que a gente fornece para recursos humanos é realmente voltada para a pesquisa, né? Entendi. Não é tão voltada para a graduação, mas para a pós-graduação a gente trabalha bastante, né? Então, aqui tem que mencionar os pesquisadores permanentes do NIP, né? Que são eu, o Dr. Mauro Donizete Berni, Paulo César Manduca e Rubens Augusto Lamparelli, né? E eu fui a última a entrar, né? Então, também agradeço a esses três pesquisadores por compartilharem, né? Toda essa trajetória, né, da carreira PQ aqui pelo NIP. Eu acredito que seria uma coisa muito interessante para o núcleo poder desenvolver cursos de extensão. Eu Sim, acho que nós temos muita capacidade, tá? E muito maior do que até certas unidades. E isso seria uma coisa muito boa para alunos e muito boa para o núcleo e para a própria universidade. É isso.
Sim, não, esse é um desafio que a gente vem travando, até coordenadores anteriores a mim, é uma luta, a gente está fazendo essa solicitação. Tenho que agradecer também a COSEN, que é a Coordenadoria Geral de Centros e Núcleos, que está dando um suporte muito grande para ver se a gente consegue ultrapassar, assim, vencer todas essas burocracias envolvidas nesse processo e, enfim, que a gente consiga sediar cursos de extensão, né? Então, Perfeito. isso, a gente está trabalhando nisso. Nesse contexto, eu lembraria que o NIP, né, participou de alguns cursos de extensão bastante importantes aí, né? Então, me lembro que um dos primeiros, logo no começo, na época que eu era coordenador, foi com a Eletropaulo, né? Depois, nós tivemos um curso lá que era junto com a USP, né, e com a EFEI, na época ainda não era a Unifei, aí, na área de regulação, que é um curso que durou, olha, acho que uns 10, 12 anos aí, então, né? Eu cheguei a ser coordenador durante alguns anos pela Unicamp, quer dizer, cada uma das 3 universidades ou faculdades, enfim, tinha um coordenador aí. Então, bom, fora isso também oferecemos, né, cursos de especialização de mais curta duração. Eu me lembro lá, um aí foi com a Congás, né, que foi através, acho que até lá da engenharia civil, enfim, né. Enfim, já temos experiência nisso. E eu acho, adicionando o que o professor Mário Ottoni falou, né, que tanto na área de bioenergia, né, como em eficiência energética, que é uma das áreas em que eu tenho atuado, né, nós temos perfeitamente condições de organizar, tentar organizar, né, um curso de especialização nessa área, né. Na área de eficiência energética, inclusive, agora temos aí o professor Luiz Carlos, né, da elétrica, né, que tem tido, né, um grande protagonismo, né, no campus, no projeto campus universitário, né, que ele está bem a par aí do que tem sido feito em termos de eficiência energética voltado a edificações. Tá. E temos uma expertise grande na engenharia civil também, né, nessa área de eficiência energética em edificações, inclusive do próprio professor Mário Ottoni. Legal. Posso dizer em nome do NIP que somos, assim, imensamente gratos a vocês, né? Sem vocês, a gente não estaria aqui hoje, né? E agradecer todas as gestões anteriores e toda a equipe envolvida nessas gestões, né? Professores, pesquisadores, alunos, o suporte técnico, administrativo, de secretaria, enfim, não vou citar nomes para não esquecer ninguém, mas a gente vai poder falar especificamente com cada coordenador e sua equipe, né? Então, muito obrigada, né? E, pessoal, não percam, vai estar cheio de surpresas e cheio de celebrações nesse NIP 30 anos.